5 dicas para você que vai começar o seu negócio. Eu sou Gisuel Souza e hoje eu vou passar aqui para dar essas dicas incríveis de como você pode fazer e aplicar no seu novo negócio. Toda empresa, quando começa, ela não sabe por onde começar, ela não sabe onde arrumar conteúdo para entender quais são os primeiros passos a dar. Então, qual é o intuito aqui de trazer para vocês? Trazer dicas que vocês possam utilizar nessa montagem aí do seu novo negócio. Primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês é pesquisa de mercado. Por que é tão importante fazer pesquisa de mercado? A maioria das pessoas não olham para a concorrência, não olham para a necessidade e elas querem lançar um produto. Por quê? Porque viu o negócio do vizinho dando certo e acha que a grama dele está mais verde do que a sua. É o primeiro erro que as pessoas cometem. Não é assim que se monta um negócio. Então você precisa fazer uma pesquisa, entender as pessoas, quem serão seus clientes. Esses clientes precisam de alguma coisa que ainda não exista no mercado? Essa coisa que não existe no mercado, você faz muito bem feito? Você já testou ela? Se não, você faz o quê? Essa etapa vem antes de abrir uma empresa. Você precisa testar, validar, falar com o seu cliente, entender a demanda dele, porque aí você começa a fazer o quê? Resolver um problema real que existe, tá? Toda empresa nasce para resolver um problema. Se você não quer problema, não abra uma empresa, beleza? Então, fique entendido isso. Toda empresa resolve um problema, então a sua também tem que resolver. Seja ela uma clínica de estética, seja uma padaria, seja um restaurante, vocês vão resolver o problema de alguém. E esse alguém é o cliente de vocês, que faz muito sentido você fazer o quê? Essa pesquisa. Depois dessa pesquisa, o que você faz ainda dentro dela? Quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar? Quanto que pessoas que fornecem um serviço similar ao seu cobram no mercado? Qual que será o seu diferencial e como que seu cliente vê isso? Então, assim, como que você faz isso? Vai atrás de pessoas, você pode fazer uma entrevista, você pode ver vou dar um exemplo, quem frequenta uma lanchonete, o que gosta daquela lanchonete e o que não gosta? O que falta naquela lanchonete para ela ser uma lanchonete nota 10? E aí você começa a pegar elementos e você coloca aí na sua montagem para você ter o próximo passo. Esse é o primeiro, a gente faz a pesquisa, entendemos a necessidade do negócio, o foco dele e agora a gente vai para a dica número 2. Dica número 2, cultura. O que é cultura? Cultura é aquilo que os seus colaboradores fazem quando você não está presente na empresa. Pô, Josué, mas eu estou começando minha empresa agora. Como é que eu posso ter a cultura? Exatamente isso, a cultura é você. É agora que você tem que planejar quais são a missão, os valores que a sua empresa tem para que você possa passar isso para frente, porque aí quando você vai contratar os colaboradores que vão trabalhar, essas pessoas sabem a missão. Geralmente as pessoas vão para a guerra por uma causa, é algo que elas buscam para vencer a guerra. E qual que é a sua causa? Você está entrando numa guerra, uma guerra comercial, e ela faz todo sentido. Então quando você vai colocar cultura, ela tem que vir do dono. Então como que eu implanto cultura? Escrevo na parede, deixo lá bonitinho e todo dia faço o cara ler lá? Não funciona assim, gente. É batendo bumbo, é conversando todos os dias, mostrando, colocando esses valores, colocando esse jogo todo na mesa para que todos os colaboradores entendam. E depois o que acontece? Eles vão começar a repassar uns para os outros. Porque todo mundo fala assim, é importante ver estratégia A, estratégia B, estratégia C. Mas como dizia Peter Drucker, a cultura come estratégia no café da manhã. Então se você não tem uma cultura forte, você não vai ter uma empresa forte. E isso se aplica ao seu CPF também, tá? CPF forte é um CPF de cultura forte. Então isso tem que estar enraizado em você. Tem que cuidar de você do mesmo jeito que cuida da sua empresa. E esse cuidado é o que leva à excelência e aí você tem uma cultura forte dentro do seu negócio. Dica número 3. Gente, o que a gente vai falar aqui um pouquinho agora? Plano de negócio. Isso aqui é um trem que ninguém faz. E assim, qual é o problema disso? Qual é o preço que você paga? É o famoso preço da falência. É muito comum no Brasil as empresas falirem. Por qual motivo? Você viu o negócio do vizinho, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e quer fazer o quê? Igual, sem enxergar a problemática. E além de não enxergar a problemática, o que você faz? Não tem o plano do negócio. Então você vai fazer o quê? Quanto que isso vai te custar? Quanto que você vai vender? Quanto de dinheiro que você vai ganhar? Tudo isso você consegue fazer antes e não depois. O mais comum que a gente vê hoje no mercado são as pessoas fazendo isso depois. Só que o que acontece? Depois já rolou toda a água, o café já esfriou e a casa caiu. E aí o que te sobra? Te sobra dívida e frustração. Não faça isso.
monta numa planilha, relaciona tudo lá. Quanto que vai custar de água, de energia, o aluguel, os funcionários, isso tudo é chamado de despesa fixa. Você precisa ter dentro do seu plano. Ah, Jesuel, mas eu ainda não sei. Se não sei, você vai ter que estimar. Tem que estimar. Porque se você não sabe estimativa, como é que você vai abrir um negócio? Como é que você vai alugar um lugar sem saber nada? Então é importante essas informações antes. Por que antes? Porque você fala assim, olha, legal, eu tenho 10 mil reais de custo fixo. Beleza, quanto que vai custar o produto que você vai comprar? Sei lá, de produtos tem mais 5 mil. Então vai te custar 15 mil reais a operação. Quanto que você tem que vender para pagar isso tudo? Lembrando que você tem que olhar para os impostos, tá? No início, quando você é MEI, beleza, ok? Você virou Simples Nacional, você já tem um DAS para pagar, né? No MEI também tem, mas no DAS a coisa começa a apertar, começa a ficar maior. E nos demais regimes, que já é o regime normal, né? Mas lucro presumido e lucro real, aí a casa aperta mais ainda, você precisa ter um bom contador para te orientar em como fazer com os impostos. Mas no início, a gente volta lá e fecha a continha e fala assim, se você vender 20 mil com 15 de custo, quanto te sobra? 5. Uma coisa muito importante, coloque também o seu salário nesse planejamento. A maioria dos empresários, quando vai fazer o planejamento do negócio, esquece de colocar o Prolabore, que é o quanto você vai ganhar. Quanto que eu devo colocar aqui? Quanto você pagaria para um profissional? Para ele fazer o serviço que você vai fazer? 1.000, 2.000, 3.000? Então você coloca isso também aí na sua planilha. E aí você entende se vale a pena você fazer esse negócio ou não. Você vai ter mais certeza. Isso garante que você vai acertar? É 100%? Não, não é bola de cristal, não tem mãe de Ná. É uma questão de previsibilidade. A gente consegue olhar lá para os custos, para os números e falar assim, olha, a gente encara o risco e vamos fazer o que tem que ser feito. Dica número 4, aprenda a ouvir seu cliente, que é muito comum, gente, as pessoas não ouvirem o cliente. Então você tem um cliente que vem, vai consumir seu serviço ou seus produtos e ele não gosta de algo. Por que ele não gosta de algo? Talvez o alinhamento da expectativa está fora. Pode acontecer muita coisa aqui para que esse cliente não goste do seu produto. Só que a questão é, não gostou do quê? O que foi ruim na experiência desse cliente? Então, focar na experiência do cliente faz toda a diferença. Há uma coisa que é muito comum o pessoal fazer. Vocês já ouviram falar aquela frase lá que o cliente sempre tem a razão. Toma cuidado com essa frase. A questão do cliente sempre ter a razão, você tem que entender muito bem os passos que o cliente dá dentro da sua empresa. Qual que é a jornada que ele vai cumprir para que ele tenha uma boa experiência, né? Você que causa essa experiência para ele. E você entende, conversando com esse cliente, se realmente você fez uma boa experiência para ele ou não. Isso vai muito de uma conversa. Você precisa fazer a utilização de ferramentas para fazer isso, né? Você pode utilizar do CRM, que é exatamente o quê? Se relacionar com o seu cliente, perguntar para ele. Pode usar uma NPS também. Olha, o cliente veio aqui, manda uma NPS, veja a nota dele, veja como ele avaliou o seu estabelecimento, seja ele prestação de serviço ou venda de produtos. É muito importante que você tenha esse respaldo do cliente. Sem isso, você não consegue vender mais. Por quê? Porque esse cara não volta. Cliente insatisfeito, ele vem uma vez e nunca mais ele volta no seu estabelecimento ou nunca mais presta um serviço com você. Por quê? Porque ele não teve uma boa experiência. Então é muito bom de você conversar com ele. E quando você estiver vendendo algo para esse cara, entender a expectativa dele antes dele fazer o serviço. Porque depois de fazer o serviço, gente, o leite já derramou no fogão, só resta limpar. E essa é uma coisa que você vai continuar fazendo pro resto da vida, que é o Customer Experience. E você vai fazer o quê? Cuidar da experiência do cliente. Meu, deu ruim? Deu. Vai lá, conversa com esse cliente, fala com ele de novo, entende o que é melhor, melhora o seu processo com base no que ele falou. E é importante que você pegue o tintim por tintim que ele falou. Só que pega isso, transforma junto com a sua cultura, junto com a sua empresa, junto com o seu time, para que todos façam all hands ali, para trabalhar juntos e falar assim, gente, vamos lá, a gente precisa mudar isso aqui, precisa colocar isso aqui, o cliente passou isso, passou isso, passou isso. Como que está funcionando aqui na íntegra do nosso serviço? Coloque clientes ocultos. Para quê? Para consumir o seu produto ou o seu serviço e entender se essa experiência que ele deu negativa, de fato foi negativa. Por isso que é tão importante você ter a opinião do cliente, conversar com o cliente e testar exatamente o que foi passado, para entender se é um momento de pico e você está sofrendo com isso, né, uma alta demanda,
e aí a sua qualidade cai. Se for isso, você sabe que tem que contratar mais gente. Então, olha só que legal, tá te dando vários nortes do que você tem que fazer. E quem que faz isso? É o seu próprio cliente. Por isso que é importante demais sempre conversar com o cliente. Quinta e última dica, para você que adora um financeiro, você precisa ter um financeiro sólido. Gente, por que um financeiro sólido? Muita gente abre um negócio apenas com o dinheiro da abertura. Ok, loucura, dá certo para alguns e não dá certo para outros. Tem que ver qual é o seu perfil, como que você se comporta no mercado, quem é você, né? Para saber o tanto de paulada que você pode levar, quanto que você aguenta de porrada, porque é exatamente isso que acontece quando você abre uma empresa. Então, assim, vou fazer meu financeiro? Vou. Você tem caixa ali para 30 dias? Não. Você consegue trazer esse caixa de outro lugar para segurar pelo menos os 30 primeiros dias? Ou 60 dias? Cara, se você tem, ótimo. Porque aí você vai conseguir fazer o quê? Respirar no primeiro momento e dar sequência no seu negócio sem patinar. Não tenho no primeiro momento. É muito importante, antes de tudo, você ver o quê? Tudo que você tem para pagar, já ver toda a expectativa. Uma coisa que é muito importante, tá? Despesa fixa e despesa variável não são a mesma coisa. Fixa é aquela que tem todos os meses, ela se repete. Jesuel, mas cada vez eu recebo minha conta de energia com um valor diferente, a minha conta de água com um valor diferente. Exatamente, o valor muda, mas a conta não é variável. Todo mês tem que pagar água, tem que pagar aluguel, tem que pagar contador, vai ter que pagar o seu sistema. Então, tudo coisa que vai ter que pagar. Vai ter que pagar seus colaboradores e não tem como você ficar sem pagar. E isso tem que estar onde? No seu financeiro, no seu custo. Não tem o sistema ainda, coloca numa planilha. Em algum lugar você precisa ter isso. Inicialmente é aceitável, caderninho, planilha. Num segundo momento já fica muito difícil, porque o tempo do negócio vai diminuindo e você não consegue fazer gestão do financeiro. E o financeiro é uma das coisas que mais move e é uma das coisas que mais faz a empresa fechar. Não só pela falta dele, mas quando você vê que o financeiro está ruim, você não consegue desenvolver vendas. Então ele atrapalha a habilidade porque você está tão preocupado com o dinheiro que você não tem para pagar seu funcionário que você não consegue nem desenvolver vendas. Então ter um financeiro consolidado e sólido é a melhor coisa. E como é que você faz isso? Controle diário. Financeiro é a mesma coisa que cultura, é ritual. Todos os dias você tem que olhar o que tem para pagar, o que tem para receber, e aí você consegue ter uma ideia de como que o mês termina. A melhor coisa para todo empresário é a palavra previsibilidade. Se você criar previsibilidade, você ainda vai ter surpresas, mas os estragos dessas surpresas são menores. Quando você não faz isso, você tem um estrago muito grande porque alguma coisa vem e te pega de surpresa e quando você vai ver, levou todo o caixa que você tinha e você tem que arrumar o dinheiro para fazer o investimento de novo. Por esse motivo, é tão importante você ter o controle do seu financeiro. Então, entenda, estamos no começo. Seja num caderninho, seja numa planilha, ou seja num sistema, você tem que ter. E você que tem sistema, é inaceitável que você continue fazendo no Excel ou no caderninho, beleza? Chama o seu suporte, chama quem for aí do seu sistema e implante o financeiro corretamente. Procure uma empresa que consiga te ajudar com isso, beleza?